Irmãos, quando Deus fala que Ele vai derramar a bênção na vida da pessoa, quando Ele fala da janela, a janela é maior do que a porta. Interessante isso aí, né? Mas como? Porque a porta você abre por fora, mas a janela ela abre por dentro. E quem que está dentro, que vai abrir a janela? Jesus, ele está lá no céu. Ele vai estar lá para abrir a janela do céu e derramar a bênção tal na vida de cada um. Se eu estiver aqui por fora, eu não consigo abrir essa janela. Não. Por dentro eu vou abrir, por fora eu não abro. Mas as janelas do céu, quando ela vai ser aberta para você. Amém? Abre a tua Bíblia. Eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso irmão Manuel. Né? Deus colocou pessoas na nossa vida. Então, a gente fica feliz. O Manuel é um homem que se dispõe a colocar na brecha e na posição. Tivemos hoje uma escola legal profunda e maravilhosa hoje. Para o Espírito da grandeza de Deus. E a pessoa deve conhecer quem é Jesus. A pessoa não conhece quem é Deus. E não procura conhecer quem é Ele, o dono do mundo que fez tudo. Quando a gente não procura conhecer quem é Jesus, né? E muitas vezes a pessoa critica porque não sabe, porque não conhece. Uma vez eu pregando com um amigo meu lá no interior, lá, a Bíblia, você já leu a Bíblia? Nunca. Eu digo, como que você fala uma coisa que você não leu? Eu digo, primeiramente você pega ela e lê, depois você fala mal dela. Ele vai achar que você não quer. Então, como você fala que a Bíblia é a coisa do jornal? Eu digo, você já leu? Nunca leu. Eu digo, não. Então lê primeiro, para depois você falar que é aquilo. Então Jesus, para a gente conhecer quem é Jesus, a gente tem que provar e ver que Ele é bom. É conhecendo quem é Jesus. O livro de Lucas, capítulo 19 de Lucas. E quantas pessoas precisam conhecer Jesus? Igual minha esposa falou a respeito, o pessoal está assim, fazendo isso aí, ó, passando para baixo aí, é para preencher o que está dentro dele vazio. É o tamanho de Deus. As pessoas estão com o coração vazio e procuram preencher nas drogas, no mundo do crime, nas correrias do dia a dia e não conseguem preencher. E muitos se destroem a sua própria vida porque procuram uma saída e não encontram. Mas Jesus tem sempre uma porta de saída. João Lucas, o inimigo te procura muitas vezes querer colocar coisa na tua mente, sabia? Para tirar você do foco, para colocar tristeza no teu coração. Mas o que o inimigo faz, irmão? Uma criança. O inimigo tem que fazer isso com essa criança. Eu estava aqui sentado e eu via flechas que nasceram, era para por cima. Sabe quando você joga uma flecha? Você assiste aqueles filmes que tem aquelas flechas com fogo? E a ponta dela vai fogo. E quando ela bate, o fogo incendeia. Eu vi assim, flechadas por cima. A nossa vida espiritual, irmãos, é assim todos os dias. O inimigo tentando nos atingir, colocando seus dardos inflamados para querer destruir o povo de Deus. Mas não consegue. Ele vai jogar as suas setas, as suas flechas, mas o povo de Deus não é atingido. Ela é rebatida, porque nós temos escudo em cada um de nós. O escudo é aquilo que rebate. Quando alguém bate alguma coisa em você, tem um escudo. Golias, ele tinha um escudo muito pesado. Quando metia a flecha, ele era com escudo. A espada era escudo. O escudo é aquilo que rebate algo que vem batendo para proteger a nossa vida. Nós temos um escudo que se chama fé. O escudo da fé. O crente precisa aprender que ele tem escudo, ele tem proteção,
vida, irmãos, é protegida pelo Senhor. Aquele que serve ao Senhor, ele tem a proteção divina. O escudo da fé, o escudo, o capacete. O capacete, quando se coloca na cabeça, é para proteger dos pensamentos malignos que o inimigo coloca na tua mente. O motoqueiro, quando ele usa, vai de moto, ele tem capacete, e quando bate no chão, não machuca. É uma proteção. Então o crente, ele tem proteção, que é o capacete, chama o capacete da salvação. Ele é protegido dos ataques malignos, dos pensamentos que vêm atingindo a mente do crente, porque ele tem capacete. Aleluia. E ele também tem espada, que é a palavra de Deus. Com a espada você consegue rebater as hostes espirituais da maldade, né? E com a espada você consegue rebater tudo isso. O livro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo 1. Lê alguns versículos da palavra do Senhor, irmãos, vamos encontrar aí. Lucas 19, 1, diz assim, ó, a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era esse um dos publicanos, alguns principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que era hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa tenho defraudado alguém, retribui 4 vezes mais. Aleluia. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas perdidas? Está perdido, sem saber o que fazer. Vai para um lado, vai para o outro, procurando muitas vezes uma saída, e muitas vezes não encontra. O desespero bate na vida das pessoas porque não tem uma saída. Esquece muitas vezes de Jesus Cristo para o último estágio da sua vida, para procurar. Quando aquela mulher do fluxo de sangue havia sofrido 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, e por último não tinha mais nada, procurou Jesus. Jesus podia falar assim: você não procurou os médicos? Jesus não, ele está sempre com os braços abertos, esperando a oportunidade de alguém procurar ele para socorrer, que ele está pronto para socorrer aquele que o procura ele. E aquela mulher, no último, procurou Jesus. Jesus curou aquela mulher do seu fluxo de sangue. Talvez, se no começo que ela ficou doente fosse diretamente perante o Senhor, não teria gastado tudo que tinha, suas fortunas, sua fazenda, não tinha mais nada.
Ela disse, então eu vou entrar no meio dessa multidão e vou receber para me curar. E foi curado. Muitas vezes o ser humano deixa as coisas acontecerem na sua vida, está sofrendo cada vez mais e mais, e não procura muitas vezes Jesus, que é a solução dos nossos problemas. A doença toma conta da humanidade, a dificuldade bate na porta dele, a aflição, o desespero, e não procura Jesus. E muitos procuram no final, e outros não conseguem alcançar, porque tira sua própria vida, porque o desespero é demais. Conheci muitas pessoas assim. Mas lemos aqui a palavra do Senhor a respeito de um homem chamado Zaqueu. Jesus, aonde ele passava, irmão, o milagre acontecia. Você percebe que pessoas procuravam Jesus? Ele era um homem muito rico, Zaqueu, cobrador de impostos, tinha muito dinheiro, era fazendeiro, mas ele sabia, a curiosidade batia na sua mente: eu quero saber quem é Jesus. Ele ia sabendo os feitos que Jesus fazia naquela época. Pessoas curadas, pessoa era morta, era ressuscitada. Aí Zaqueu ficou sabendo: eu quero conhecer, saber quem é Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus, ele passava por Jericó. Ele não estava entrando, ele não ia ficar em Jericó, não. Ele estava apenas passando em Jericó. Ele ia atravessar a cidade inteira de Jericó, porque ali ele estava indo em rumo a Jerusalém para ser crucificado. Era a última oportunidade daquele homem chamado Zaqueu, que Deus tinha dado para ele a última chance e a última oportunidade daquele homem, e nunca mais ele ia ver Jesus. Olha aí como que Deus faz na vida da pessoa, né? Dá oportunidade para o ser humano. E ele falou, ele sabia que Jesus ia passar por ali. O que ele fez? Ele falou: já que eu sou uma pessoa de pequena estatura, eu não vou ver ele, porque a multidão é muita gente, não vou saber quem é Jesus. E ele correu na frente da multidão, ultrapassou a multidão que ficou para trás, e foi bem na frente, e correu e subiu naquela figueira. Tem momento que a gente tem que romper a multidão, né? Multidão de tanta coisa que nos atrapalha, né? Multidão de tantos problemas. Atravessa ele, irmão. Passa por cima dele. Passa por cima do teu problema nessa noite e apresenta ele para Jesus. O nosso problema tem que ser apresentado para o Senhor Jesus. Não queira resolver ele sozinho, que você não consegue. Zaqueu correu, deixou a multidão para trás e falou: agora eu vou subir e ficar bem lá em cima, porque lá eu vejo quem é Jesus. Aleluia. Você conhece Jesus, irmão? Você sabe quem é ele? Jesus, tem pessoas que muito crente que não conhecem a Jesus. Sabe por que não conhece? Que passa por problemas e fica se reclamando, não fala para Jesus onde é a sua dor e só reclama. Eu conheço pessoas assim, sabia? Eu conheço pessoas assim. Então tem pessoa que não conhece Jesus. E Zaqueu, ele teve a curiosidade de querer conhecer quem é esse homem. Que homem é esse? Que
saber quem é esse homem. Tem feito grandes coisas, grandes milagres, ressuscitando mortos, curando os enfermos. Eu quero saber quem é Jesus. Se todo mundo fosse assim igual Zaqueu, era tão bom. Tenha curiosidade de conhecer Jesus. Seria tão bom, né, irmão? Se todo mundo tivesse eu sou curioso, eu quero saber quem é Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus. O mundo precisa ter essa curiosidade. Quem é Jesus? O que Ele pode fazer para mudar a situação das nossas vidas, a situação deste mundo? Precisa conhecer quem é Jesus. E quando ele estava lá em cima da figueira, a multidão passava por debaixo daquela figueira, Zaqueu lá em cima, Jesus parou. Quando Jesus parou, a multidão também parou. Será que por que será que ele parou? Ele olhou para cima e viu Zaqueu olhando para ele. Olhando para ele. E falou assim: Zaqueu, desce depressa. Já pensou, irmão? Zaqueu ficou, acho que bem surpreso. Como que ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. Talvez você não conhece Jesus, mas Jesus te conhece. Ele sabe o que você tem passado. Ele conhece o teu problema nessa noite. E Jesus tem somente que dá a solução para o teu problema que você está vivendo nesse dia de hoje. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele e chamou pelo nome. Ali no livro de Isaías fala assim: eu chamo-te pelo teu nome, tu és meu. Jesus conhece a cada um pelo nome. Já pensou? A pessoa não conhecia quem é Jesus e não chamar ele pelo nome, ele ficou assustado. Zaqueu, ele ficou assustado porque Jesus chamou ele pelo nome. Falou: ei, Zaqueu, pode descer daí. Eu quero hoje pousar na tua casa. Olha só que maravilha, irmão. Ele não conhecia quem era aquele homem, Jesus. E Jesus se prontificou a ir dormir na casa de Zaqueu para se conhecer melhor. E a pessoa só conhece o outro de verdade mesmo. Sabe como, Manuel? Quando a pessoa vai na casa dele, almoça, ou janta que seja, porque sabe o que ele está se alimentando. Isso é conhecer. E Jesus queria conhecer aquele homem chamado Zaqueu. Falou: eu quero pousar na tua casa. Aquele versículo fala assim: eis que eu estou à porta e bato. E quando a pessoa abre a porta, fala: eu vou cear com ele e ele comigo. Isso é também conhecer quem é Jesus. A pessoa estava conhecendo. Como que eu vou conhecer quando eu vou cear com alguém que está ali na sua casa, sabendo o que ele está comendo? Eu vou comer também juntamente com ele. Eu conheço essa pessoa, porque eu sei que ele se alimenta, ele gosta dessa comida. Eu estou conhecendo. Eu conheço o irmão Manuel. Ele gosta de um peixe. Eu já fui peixe na casa dele. Já vi um mocotó na casa dele. Então eu conheço o irmão Manuel, eu conheço ele. Eu conheço ele, você gosta de comer comida gostosa. E eu vou lá sempre, e sempre estou comendo lá. Eu conheço nosso irmão. Isso é conhecer. E Jesus queria falar para Zaqueu: eu quero, tu quer me conhecer? Então você vai me conhecer. Eu quero lá na tua casa, eu quero pousar lá. Mas será que a multidão como faz? Você vira? A multidão não estava ali todo do lado dele. Então, mas ele se prontificou a abandonar aquela multidão que estava seguindo ele por causa de um homem. Já pensou? Já parou um pouco para pensar, irmão? Ele deixou toda aquela multidão que estava ao seu lado. Falou: não, vocês vão seguir viagem. E agora eu vou pousar na casa de Zaqueu. Isto é um grande amor de Jesus por a vida de uma pessoa que
que se prontificou a conhecer quem era Jesus. E Jesus se deu-se a conhecer, ele sim, foi na casa dele e disse: eu vou dormir na tua casa hoje aqui. Já pensou que felicidade daquele homem? Era difícil demais para ele conhecer, tocou subindo na figueira. E esse homem que ele queria conhecer se prontificou a dormir na casa dele. Olha, meu Deus do céu, é Jesus que faz assim. O que ele quer dar para cada um de nós é aquilo que você nem imagina, irmãos. Deus quer dar o melhor para o seu povo. É só a pessoa querer. Basta só querer que o resto ele faz. Quando eles falaram por aquele cego, também foi em Jericó: o que queres que eu te faça? Ficação, vê, então vê. Então, se a pessoa está querendo alguma coisa, Deus vai dar porque ele está querendo. Quer ser curado? Então seja curado nessa noite. Quer ser liberto? Seja liberto nessa noite. É o querer da pessoa. Nós temos que falar para Deus: a minha necessidade é esta. Jesus está pronto nos esperando para ouvir sair da nossa garganta, da nossa boca, uma palavra falando: Senhor, eu preciso de tal coisa. Porque em cima daquilo ele vai operar. Tem pessoas que estão sofrendo e não diz nada para ninguém. Sofre só, está morrendo e não fala a sua necessidade para ninguém. Conta a tua dor, a tua necessidade para Jesus nessa noite, que ele tem o poder para socorrer a tua vida, como fez com aquele homem chamado Zaqueu. Homem que tinha muitos bens, rico. Eu sei que a riqueza dele foi ilícita, roubando muitas vezes, cobrando impostos a mais, mas ele se arrependeu quando encontrou com Jesus. Ele falou: Senhor, eu quero dar 4 vezes mais. Eu dou 4 vezes mais. E se eu não contemplei, eu quero que pessoal, eu não quero mais de nada de ninguém daqui para frente. Ele quis falar assim para o Senhor Jesus: Jesus, daqui para frente, eu não faço mais isso. A pessoa, quando tem encontro com Jesus, a sua vida é transformada pelo poder de Deus. Porque ele vai parar um pouco para pensar: aquilo que eu praticava errado, eu não vou praticar mais. Se ele roubasse, ele não vai roubar mais. Se ele matou alguém, ele não vai matar mais. Se ele mentia, não vai mentir mais. Se ele fraudava, não vai fraudar mais. Não vai roubar mais. Porque aí ele teve um encontro com Jesus. Ali houve um arrependimento da vida daquele homem chamado Zaqueu. Jesus não falou nada para ele, mas ele mesmo reconheceu o seu erro pecaminoso. Ele conheceu o que era um pecador. Ele conheceu que fez coisa errada. Não, eu dou 4 vezes mais, porque eu falhei. A nossa vida espiritual é assim, dessa maneira, irmãos. É desse maneira. 4 vezes mais eu vou devolver. Né? Ele falou: eu não quero mais essa vida que eu vivo. Eu não quero mais essa vida. E Jesus falou assim: ô moço, eu quero morar, eu quero pousar nessa noite, ficar na tua casa, posso? Deixa que Jesus entre na tua vida nessa noite. Jesus está procurando casas para entrar nessa noite. Abre teu coração nesse momento e deixa que Jesus Cristo faz morada dentro do teu coração. Zaqueu, ele tem uma oportunidade que Jesus entrasse na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Um homem. Aí houve muita murmuração naquele dia. Os seus discípulos mesmo. A multidão falou: mas como que pode ele entrar na casa de um homem pecador, igual Zaqueu, que todo mundo conhecia esse homem? Mas ele veio para isso. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. A função
função de Jesus é essa. Ele veio para libertar, colocar em liberdade os cativos. Pessoas que estavam chamadas, cativas, oprimidas. Ele veio para trazer liberdade a esse povo, trazer a cura, trazer libertação àquele que se encontrava aflito e oprimido e desesperado. A Bíblia inteira é recheada de tantos milagres que Jesus fez. Um moço que estava ali preso, morava num cemitério, todo algemado, todo correntado. E quando viu Jesus, ele foi liberto. A função de Jesus aqui na terra é libertar os cativos, é trazer liberdade àquele que está oprimido, aquele que está doente. Ele vem trazer a cura, a libertação para que cristão dessa maneira. A função de Jesus foi essa que ele ia fazer. Por isso, aonde que ele passava, o povo era beneficiado. Tem uma cidade que ele passou nessa cidade, todo mundo foi liberto. Ele libertou todos que estavam precisando de Jesus. Só que essa oportunidade de Zaqueu, naquele dia, era a única que Jesus, quando Noel estava passando por ali. Ele estava atravessando a cidade chamada Jericó. E ali ele encontrou com esse homem. Aleluia, ele estava passando. Ele não ia ficar, mas ele acabou ficando por causa de uma pessoa. Já parou um pouco para pensar isso aí? E a multidão estava segura. A multidão já tinha ouvido a palavra de Deus. Mas ali faltava uma pessoa só. E ele parou para atender, para ouvir aquela pessoa que estava necessitada, desejosa de conhecer o grande amor de Deus na sua vida. E ela conheceu Jesus. Aleluia. Ele falou: hoje veio Zaqueu. Quando ele falou das coisas que ele fazia, Jesus falou assim: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Então a salvação entrou na casa de Zaqueu naquele instante, porque ele abriu o coração e deixou que Jesus Cristo fizesse morada na sua vida. Porque o Filho de Deus é buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele falou. Então ele veio para essa função. Aleluia. E quando Zaqueu foi beneficiado, ele ficou lá, pousou na casa de Zaqueu. E ele deu oportunidade, porque tinha uma outra pessoa também que foi beneficiada em Jericó. Nessa mesma trajetória que ele estava fazendo. Não era para parar ali em Jericó, mas ele parou. Porque alguém moveu o coração de Deus. A pessoa, quando move o coração de Deus, irmão, faz coisas. Quando algo está para acontecer na vida da pessoa, que você vê que vai acontecer, quando a pessoa se quebranta, Deus não faz. Mas ele vai se contradizer, não. Mas é o amor de Deus. Quando Ezequias estava morrendo na cama, Deus falou ao profeta Isaías: vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer e ele não vai viver. Olha para isso. Aí o profeta chegou e disse: meu Deus, rei, assim diz o Senhor. Fala para ele: você vai morrer e você não vai viver. E deu as costas e foi-se embora. E antes de chegar no pátio do palácio, Deus ouve uma mensagem. Sabe o que o Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e começou a aclamar: Deus, tu sabe que eu fui fiel a ti, Senhor. Aquele rei não queria morrer, irmãos. Aí Deus quebra no coração de Deus. Deus falou: profeta, volta lá de novo. Vamos para isso. Fala com ele que eu dou mais 15 anos para ele. Vamos para isso. Deus faz isso tudo em nossa vida, porque ele vê um coração quebrantado. Deus não aguenta ver um coração quebrantado. Quando alguém se quebranta, está
passando necessidade na sua vida, em todas as áreas. Ele falou: Senhor, me socorre e me ajuda. O socorro de Deus chega na vida dele. Porque a palavra de Deus fala no Salmo que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não sei como você está aqui nessa noite. Não sei qual é o teu problema nessa noite. Se está angustiada, se está aflita, se está doente. Não sei qual é o teu problema nessa noite. Mas Jesus Cristo está aqui. Ele está passando por aqui nessa noite. Ele passava por Jericó e foi beneficiado aquele homem chamado Zaqueu e aquele cego de Jericó. Foi beneficiado também. O cego, há muitos anos, pedia esmola. Estava na beira do caminho Manuel. Muitos anos, cego, pedindo dinheiro para sobreviver. E primeiramente ele passou lá no Jericó, né? E falou assim: que barulho é esse que eu estou vendo? Falou: Jesus Nazareno passa por aqui. Jesus Nazareno passa por aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso passa por aqui nessa noite, procurando pessoas para ser abençoada por Ele. Aí o cego ouvia falar, né? Ele não escutava, ele não chegava, mas escutava. Que Jesus fazia muito milagre. Jesus, então eu quero meu milagre. Talvez ainda você não recebeu o teu milagre, porque você não abriu a tua boca e não falou para Jesus a tua necessidade como é. E quando aquela multidão, outra multidão, era a mesma de Zaqueu, era a mesma. Falou assim, gritou ele, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão falou: oi, mano, não vai te ouvir. Rapaz, é tanta coisa que nos perturba, nos atrapalha a nós receber a bênção de Deus. É tantos obstáculos que acontecem na nossa vida para nós ser alcançados, irmãos. É muita coisa. Mas o cego continuou clamando: eu preciso da minha bênção, eu preciso da minha vitória, então eu vou clamar. Aí a multidão parou, porque Jesus parou. Falou, Jesus escutou o clamor daquele cego. E quando ele escutou, ele falou, mandou chamar ele. Falou: ô moço, te anima aí, ó, fica animado, porque ele te chama. Olha para isso. Fica animado, porque Jesus está te chamando, ele vai te ouvir. Aí alguém levou ele perto de Jesus e falou: Jesus falou para ele: tu quer o que eu te faça? Aleluia. Se Jesus entrasse aqui agora, nessa noite, em pessoa, e perguntasse para cada um de nós, e perguntasse: tu quer o que eu faça por você? O que você falava para Jesus? Qual é o teu problema nessa noite? Que você não consegue muitas vezes até se mover, pedindo noites e noites de sono, por causa desse problema que tem te afetado. Fala para Jesus nessa noite qual é o teu problema, que Ele está aqui pronto para te abençoar. E aquele moço falou: Senhor, o que eu vejo? Jesus falou assim para ele: então vê, pronto. Foi o suficiente. E ele começou a enxergar. O segredo é clamar ao Senhor. E a palavra de Deus, minha necessidade é essa. O meu problema é esse. Eu preciso do teu socorro. E o socorro chega na hora. Aí Jesus continuou a caminhada, foi embora para Jerusalém. Ali, irmãos, nunca mais aquele povo ia ver Jesus. Não. Porque ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado ali em prol da humanidade. E hoje pregamos Jesus Cristo vivo. Ele vive para sempre. Ele foi morto ali naquela cruz do Calvário para trazer liberdade aos cativos, para ressuscitar mortos através
de pessoas que Ele tem usado nas suas mãos. Você não está vendo Ele aqui de olhos nus, não, mas espiritualmente Ele sente que Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Como que eu posso saber que Ele está aqui? Ele está aqui porque eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite, pronto para te abençoar, pronto para te dar vitória, pronto para dar vitória ao seu povo, irmãos. E ali aquele moço, o cego, ele enxergou, viu, Jesus Cristo foi, e quando ele chegou perto de Jerusalém, ele avistou de longe, ele sabia que entrava ali e ia sair na cruz, ele sabia os horrores que esperava ele pela frente, mas ele precisava fazer isso, irmãos. O William fala que ele ama a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Muitos não entendem. Foi isso aí. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajudar, como a galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Mata meus profetas. Então ele falou para Jerusalém, entrou. Isso aconteceu, a história dele foi crucificado em Jerusalém. Foi para o Calvário, para a cruz, morreu, foi para a sepultura, e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele vive aqui no meio do seu povo. Olha que coisa linda. Ele fez tudo isso, tantos milagres, mas Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua sendo Ele que é. Ele continua curando, continua libertando, continua transformando. Ele continua sendo Deus. Ele está aqui nessa noite. E Ele quer fazer morada no coração de cada um de vocês nesse momento. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que não é evangélico e gostaria de entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Dá um sinal de sua mão, quero te conhecer. Tem alguém? Tem alguém que está enfermo, está doente e quer oração? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Pega a oportunidade, porque Jesus está passando por aqui. Ele passa por aqui nessa noite. Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite. E que essas palavras venham plantar na vida, no coração de cada um de vocês. Vocês estão ouvindo o som desse microfone aí na sua casa. Jesus te ama. Ele quer te libertar. Ele quer que você seja livre desse mal que te perturba, dessa enfermidade que não te persegue há muitos anos. Ele quer te colocar em liberdade nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento para agradecer a Deus por essa oportunidade que nos deu. Quero agradecer a todos que vieram no pensamento.